que se ouvia todos os dias. Vai renovar? Não vai renovar? Vai renovar? Parecia que esse cara é um astro do futebol, esse cara é um Messi. Dava a impressão disso. Abaixo os assinados. E a propósito, Pedro, desculpa, para você continuar seguindo nisso, só que você falou, eu vi no primeiro jogo, entrou um cidadão chamado Patrick. Aí eu fui apurar quem era o Patrick. O Patrick tinha passado no Olaria 10 dias e foi dispensado por deficiência técnica. Foi pro Americano e não jogou. Entrou no time principal do Vasco. Eu só estou dizendo isso, não consegue. Não. E o que a gente vê hoje está no Net Vasco. Claro que a mídia não coloca. O que está hoje no Net Vasco? Que o Rubem Lopes, presidente da federação, dá a seguinte declaração: o Vasco é um clube desorganizado. E quem é o responsável por tudo isso? O Rodrigo Caetano. Claro que a culpa não é só dele, a culpa é de quem colocou ele lá. Claro que a culpa não é do Roberto Dinamite, é quem colocou ele lá, o seu Zé Carlos Osório, o seu Olavo Monteiro de Carvalho, o próprio meu amigo Jorge Salgado, o falecido Sendas e tantos outros que colocaram o Roberto lá, todos irresponsáveis, porque o Roberto Dinamite estão fazendo um mal a esse rapaz. Se ele não tivesse ganho aqueles 2 últimos ou 3 jogos que ele ganhou antes das eleições, nem deputado ele se elegia mais. Um cara que era ídolo no Vasco, que eu tinha retrato dele com meus filhos, está se desgastando completamente, está se avacalhando. Vai ter bananeira que já deu cacho. Vai ter uma triste história no Vasco, porque não tem competência. E os que o colocaram lá sabiam disso. Transparência. Eu fui perguntar ao Hércules, liguei para o Hércules, para saber quanto ganhava o Rodrigo Caetano. Eu tinha já perguntado a umas pessoas da imprensa, amigos meus, e ninguém conseguiu me dizer quanto ganhava. Eles que sabiam de tudo no Vasco na época da falta de transparência do Eurico. Fui perguntar quanto ganhava o Rodrigo Caetano. Então, uns me disseram que ele tinha luva, outros me disseram que não sei o que, uns que era 50, outros que não sabiam. Eu liguei para o Hércules. O Hércules, quanto ganha o Rodrigo Caetano? O Hércules, presidente do Conselho Fiscal, que ajudou também, diga-se de passagem, foi iludido a colocar o Roberto como presidente do Vasco. O Hércules vira-se para mim e diz: Pedro, olha, oficialmente eu não posso te dizer, porque nunca chegaram os documentos à minha mão. O que eu sei é que ele recebeu 300 mil de luvas, o que corre lá e a gente fica sabendo nos corredores. Ele recebeu 300 mil de luva, parece que tinha um contrato de 60 que foi aumentado nessa conversa, nessa novela que fizeram da recontratação dele para 120. Eu digo: mas Hércules, você é presidente do Conselho Fiscal, não sabe uma coisa dessa, ordenado de um supervisor de futebol? Esse Pedro, eu não sei disso, eu não sei de quase nada. É por isso que eu não reúno mais o Conselho Fiscal. Já fiz uma carta ao presidente, ao Roberto Dinamite, dizendo que não reúno mais o Conselho Fiscal, até eles me pedirem desculpa, porque nós combinamos uma reunião, cheguei lá por volta de 12:00, 1h, fiquei esperando os documentos do contador, o contador não chegava, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, deu 5 horas, e eles disseram o seguinte, que o contador não podia ir na reunião do Conselho Fiscal, e estavam nós 3 conselheiros lá, porque estava numa reunião. Eu achei aquilo um desrespeito. Veja bem, o Vasco sempre foi uma instituição com poderes muito, mas muito superiores em questão de credibilidade, importância e responsabilidade que os poderes do Flamengo. O Conselho Deliberativo do Vasco não se podia comparar com o Conselho do Flamengo. O Flamengo está cheio de conselheiros que não são... O Calçado é conselheiro do Flamengo. Pra vocês terem uma ideia. O Flamengo tem conselheiros que não são nem Flamengo. O Vasco não existe isso. O conselheiro do Vasco é Vasco. Os poderes do Vasco, o Conselho Fiscal do Vasco, é o conselho mais democrático do Brasil. Porque tem 2, como o Eurico disse, 2 da situação e 1 da oposição, quer dizer, 30% do conselho é de oposição. E tem que assinar ali, tem que rezar. Pois bem, vejam o que aconteceu no Flamengo. O Zico, não é Roberto Dinamite.
guardadas as proporções, o Zico, queridinho da mídia, queridinho do Flamengo. Não tenho nada contra o Zico, quer dizer, acho que ele perdeu aquele pênalti na Copa do Mundo, claro, mas não tenho nada pessoal contra o Zico, pelo contrário, né, foi um grande jogador, a gente respeita. Agora, o Zico entrou para a administração do Flamengo. E o que fez o Zico? Ligado a empresários, tinha o problema do filho, tudo isso é normal. Mas comprou, parece que 4 ou 5 atacantes que em 10 jogos não fizeram gol nenhum. Comprou até o nosso antigo Leandro Amaral, que só jogou no Vasco, hein? Que só jogou no Vasco. Só jogou no Vasco. Muito bem. E aí, o Conselho Fiscal do Flamengo verificou que existiam irregularidades naquelas contratações. E questionou o Zico. O Zico, aí houve um imbróglio que nós conhecemos através da mídia, que o Zico se recusou a dar as informações, e aí o Flamengo deu uma demonstração de uma coisa que só o Vasco tinha, que é a força do seu poder. E o Zico saiu, quis brigar com o Conselho Fiscal do Flamengo e sobrou para o Zico. O Roberto Dinamite desconhece o Conselho Fiscal do clube, desmoraliza o Conselho Fiscal, a ponto do Conselho Fiscal não se reunir mais. O Vasco, quanto às suas contas, está completamente acéfalo. E o Vasco não tem capacidade, os homens do Vasco, aqueles que lá estão, não têm capacidade de chegar e dizer isso é anti-estatutário. E o Mandarino diz que o Conselho de Benemérito do Vasco é composto de vagabundos. São os vagabundos que se reúnem lá. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, uma coisa que está passando desapercebido da nossa torcida, que parece que está anestesiada. Toda vez que nós temos uma crise no Vasco, toda vez que o time perde um jogo, toda vez que o Vasco passa por um vexame, como hoje está estampado, até o Globo teve que colocar vexame do Vasco, eles vêm com uma aspirina, eles vêm com um remédiozinho. Qual é o remédio que eles usam? Juninho Pernambucano. Toda vez que... Eles têm isso já no colete. Toda vez que o Vasco está numa miséria, numa derrota, numa desgraça, eles vêm enganar a torcida, enganar a todos com essa história de Juninho Pernambucano. Outra coisa que eu queria mencionar aqui dessa nefasta administração é o negócio da privatização da arquibancada. Isso é um absurdo, isso é contrário às nossas raízes, a tudo. Quer dizer, qualquer um pode comprar um espaço na arquibancada, até os das outras torcidas. Quer dizer, isso nunca aconteceu no Vasco. Isso é um verdadeiro absurdo. Algum aqui no Boa Noite disse que viu um garoto com a camisa do Ronaldinho no último jogo do Vasco. Isso vai acontecer à torta e direito. O Cheto é dono da cadeira, ele pode ir como ele quiser. Isso acaba com o conceito de caldeirão do Vasco. O Vasco vai deixar de ser caldeirão. Talvez seja o que eles queiram. A Força Jovem eu me referi aqui no início. Né? Eu tenho, pela Força Jovem, sempre tive filho meu componente da Força Jovem. Eu tenho pela Força Jovem a maior admiração e gratidão, porque eu sou do tempo que a torcida do Flamengo engolia a torcida do Vasco, até quando nós éramos campeões. Só tinha o Ramalho com aquela corneta de mamona.